encontrei com a antroposofia, eu gostei muito. Então, você já sabe que eu vim de uma casa espírita. O que é uma casa espírita? É uma casa que se quer científica. É uma casa que não tem rituais, é uma casa que não tem demonstrações físicas, simbólicas de espiritualidade. É uma casa, digamos assim, muito enxuta para uma criança que vive no mundo das imagens, que vive no mundo dos ritos. Né? A criança vive nesse lugar. É uma casa empobrecida nesse sentido. Então, quando eu encontrei a antroposofia, que trazia junto com ela uma série de ritos, de práticas, mas não a partir do dogma, mas sim a partir, digamos assim, da percepção dos fenômenos. Por exemplo, quer ver uma coisa bem bobinha? Eu vou falar que em casa a gente tem o ritual da comida. Sempre a gente acende uma velinha. Quando, quando o nosso filho era pequeno, essa velinha, né? Ela marca o quê? Ela marca uma pausa, uma relação com o fenômeno do fogo que é muito reduzida no ambiente citadino da vida cotidiana. Então, ela traz um elemento ali, um elemento importante, que é o fogo. Ela marca uma respiração, você está no cotidiano, uma confusão, de repente você... que é mais ou menos o que fazem as outras religiões. Só que ali, naquele lugar, daquela marca, ela não entrava como um gesto religioso, mas como um gesto de cuidado de si. Então, é o cuidado. Quando meu filho era pequenininho, vinha o versinho: terra que esses frutos deu, sol que os amadureceu, nobre terra, nobre sol, jamais os esqueceremos. Essa ligação que é a religare, né, que a religião faz entre aquilo que a gente faz no cotidiano e uma cosmologia. Então, aquilo tinha sentido para mim e tinha sentido para aquela criança. Hoje, a velhinha continua na mesma. Ele tem 17 anos, e aí eu falo assim: vamos fazer o verso? Ele fala: Ai, mãe, não, né? Não, o verso dele é só esse, às vezes é um segundo. Mas a gente sabe que aquilo, e é uma coisa interessante da vida espiritual ativa, e a gente pode ver nas diversas religiões e filosofias, a gente vê isso, que é o cotidiano, é a âncora de uma vida espiritual ativa. Todos os dias, que nem escovar dente, pentear cabelo, tomar banho, quem faz rezas, reza. Quem faz gestos de yoga ou qualquer outra faz. Quem acende velhinhos na refeição, no versinhos faz. É o cotidiano daquilo que faz o quê, afinal de contas, em nós? Nos alinha, nos traz a dimensão cósmica e terrestre, para que a gente viva nessa integração. Eu acho que é um pouco isso que todas essas religiões querem, né? Que a gente viva bem. A questão é, daqui a pouco aquilo é vazio, daqui a pouco aquilo é arma. E esse é um aspecto que eu gostaria de trazer. Eu estou fazendo, mas o outro não. Então a refeição vai ser um suplício, porque eu tenho um filho de 17 anos que não quer fazer versinho, então eu vou massacrar o filho, ao invés de transformando, porque as marcas de ascese que ele vai carregar pela vida já estão nele. Então, a questão é, o tempo todo, a gente não se fechar. E eu acho que, para mim, essa vida espiritual ativa tem que responder uma pergunta muito clara. Isso que eu estou fazendo está me apequenando ou está me ampliando? Isso que eu estou fazendo está me assujeitando ou está permitindo que eu me abra à potência do novo? Para mim, essa é, digamos assim, a marca para identificar se aquilo que eu estou fazendo está me destruindo ou se está me nutrindo. Eu acho que é bom você dizer isso, Nina, porque às vezes há uma confusão, lembrando do Nietzsche, né? Que é a diferença entre você ser um erudito, ter muitas imagens na sua cabeça, ter um grande repertório,
e você ter uma vida espiritual ativa. A vida espiritual ativa, acho que ela dá mais trabalho assim para a pessoa, né? Não sei se trabalho é a palavra certa, mas tipo, ela tem mais movimento, tem mais comprometimento, né? É ativa, tem algo a ser agido, feito, né? Que é muito diferente, por exemplo, de eu ler muitos livros sobre muitas religiões, ou ler um livro inteiro de uma certa religião, saber contar as histórias, mas não fazer esse movimento que eu estava falando, né? Não fazer esse movimento entre o que estou vivendo e o que esse mito, essa história conta. Fazer um diálogo entre as inspirações, né, do espírito, do sopro, da palavra, da respiração, as inspirações do momento com, né, as ideias gerais que chegam nesse lugar do que já foi dito, nesse lugar, né, nesse campo do outro mundo. Eu acho que a vida espiritual ela não tem a ver com riqueza, no sentido de acumulação. Porque uma pessoa pode ter acumulado muita informação sobre religiões diversas, filosofias diversas, mas ter uma vida espiritual meio xoxa. E é engraçado como os jovens, né? Os jovens são incríveis. Os jovens, quando eles passam por fases, e na fase que você tem um discurso materno, e ele diz, mas você diz uma coisa e faz outra, olha lá a palavra. O que ele está apontando aí? Que você não está alinhando, você não está tendo uma vida espiritual alinhada. Né? Você fala uma coisa, faz outra. E na nossa contemporaneidade, a gente faz uma coisa, pensa outra e sente outra coisa. Então, eu acho que trazer os autores, como o exemplo que você deu, trazer esses autores, pegar desses autores aquilo que pode te transformar, te melhorar, te nutrir. Não um conhecimento vazio, mas um conhecimento vivo. Isso faz parte do desafio dos intelectuais, das professoras. Exemplo do padre. Aquilo que você faz como gesto não se tornar vazio. Então, lá no monastério, todos os exercícios de ascese que eles estão fazendo são no sentido de quê? De que aquilo que você está professando seja carne, seja você mesmo, que aquilo tenha sentido, que aquilo seja uma vida espiritual ativa e não só um gesto vazio. Isso E é não para só uma todos nós. repetição, né, de texto. Na questão do cuidado, é a escuta disso que vem, que você ainda não tem a mente, ainda não interpretou, ainda não transformou em palavra. Acho que o cuidado é manter-se atento, ficar atento, né? É aquela da música, né? Ficar atento, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. A morte é essa adequação, né? A uma forma pronta. Quando a gente pensa que a palavra escrita, só escrita, ela é uma palavra morta, ou seja, é uma palavra sem vida, sem atividade espiritual. Isso eu acho tão bonita essa ideia, né? Quando um livro está na prateleira, aquilo lá é uma palavra sem espírito, sem respiração, sem inspiração, uma palavra morta. Quando que aquela palavra ganha vida? Quando alguém tira aquele livro da prateleira, abre e lê. Então, é o teu sopro, é o sopro de quem lê que está dando vida àquelas letras. Então, existe uma inspiração nova de textos antigos, é uma inspiração realizada pelas pessoas que lerão depois, né? Ou lerão em outro lugar. E ao fazer essa leitura, elas possivelmente não vão apenas repetir um espírito que estava preso naquele livro, mas elas vão produzir novos espíritos, fazer novos sopros, né? Conectar aquelas letras com outras letras, aqueles serizinhos com outros serizinhos, né? Então, acho bonito essa ideia assim de que é a leitura ou a fala sobre algum livro que a gente leu que renasce o espírito da obra, mas não renasce igualzinho, renasce inspirado pelo sopro que cada um de nós
deu naquela leitura, que tem a ver com outro tempo, outras questões, outros problemas, né? Então, quando você lê, né? Lê e você respira aquela leitura, isso te nutre. Então, quantas e quantas vezes, né, na nossa biografia, a gente já não leu alguma coisa que nem fala Bachelard. Você estava lendo aquilo e, de repente, você colocou os olhos no horizonte. Aquilo te levou, te transportou para uma outra dimensão. Então, nesse lugar, é um lugar também que a gente pode encontrar duas coisas: ou nutrição ou apequenamento. Porque você pode pegar um texto e se submeter a ele de maneira dogmática, de maneira mais, né, normativa. Ou você pode pegar um texto e permeá-lo com a sua respiração, levando esse texto para a sua vida.